Marcos Couto, agora sim, já são 6h14. Boa noite, o homem que tem um cachorrinho que é seu fã. Boa noite, Marcos. 6h14, boa noite, Gilmar, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Falando no cachorrinho, Gilmar, eu já fui visitar a dona Laura, também a Valéria, seu Pedro, todos ali próximo, em frente, na verdade, ao Centro de Criatividade, Rua Dom Bosco. E aí, aquele abraço carinhoso a toda essa família. E claro, lá tinha um cachorrinho, tinha um gatinho, todos assistindo o Cidade Alerta Sergipe. Inclusive, dona Laura vai mandar foto desse gatinho, do cachorrinho, assistindo Marcos Couto. E claro, você, Gilmar Carvalho. Mas olha, Gilmar, agora vamos falar de uma reunião que aconteceu hoje, envolvendo os taxistas de Socorro, de Aracaju e principalmente o Ministério Público Estadual. Estava à frente desta reunião a doutora Elza Missano, que já está aqui ao nosso lado. Doutora Elza, boa noite para a senhora. Que reunião foi essa? Que a informação que chegou ao nosso conhecimento, que houve uma certa polêmica. Que reunião foi essa? Boa noite. Boa noite, Gilmar, boa noite a todos os telespectadores. Bom, o Ministério Público recebeu uma representação do Sintax, do Sindicato dos Taxistas do Estado de Sergipe, com relação a uma re-ratificação que houve num ajustamento de conduta que nós havíamos feito há algum tempo, alguns anos atrás, não só com Nossa Senhora do Socorro, mas também com Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, onde, para atender aquela população, os táxis dessas cidades circunvizinhas entrariam em Aracaju por um corredor. Essa situação já é de conhecimento da população, saía por esse corredor levando o passageiro de origem da sua cidade. Então, esse acordo foi feito, só que a reclamação do Sintax é que entraram mais 87 táxis daquela região de Socorro, Guajará, Parque São José, enfim, aquela região que não era atendida pelo aquele número quantitativo que nós fizemos anteriormente. Então, é o táxi lotação, né? Que é o táxi lotação, não é o táxi bandeira. Então, isso serviu realmente de representação por conta do Sintax com relação aos taxistas de Aracaju, porque, veja, não dá para você fazer concessões no seu município, né, e Aracaju aceitar essas concessões, entrando esses veículos, saindo esses veículos, quando a legislação diz que o veículo ele só pode iniciar o táxi, o transporte individual de passageiros público, ele só pode iniciar a corrida quando ele tiver autorização da municipalidade. Então, o que é que o Ministério Público fez? Nós nos reunimos realmente com o Sintax, com a SMTT de Aracaju, com a SMTT de Nossa Senhora do Socorro. Tivemos também a presença da promotora, doutora Gisele Mara, de Nossa Senhora do Socorro, da área de defesa do consumidor, e nós lançamos uma proposta no sentido de se ficar um número equitativo, ou seja, a mesma quantidade que roda de Socorro para Aracaju, rodará de Aracaju também para Nossa Senhora do Socorro, sob o sistema de lotação. E assim a gente vai mexer novamente nesses ajustes que foram formalizados, para que se tenha uma situação de equivalência com os taxistas de Aracaju, que já sofrem tanto, com tantos problemas, né? E também em benefício da população de Nossa Senhora do Socorro, de São Cristóvão, de Barra dos Coqueiros, né? Com isso nós vamos conseguir fazer um atendimento melhor e de forma proporcional para que não tenha perdas para ninguém. Agora, e quanto aos taxistas de Socorro, ou seja, o sindicato lá, a associação, o que foi que eles disseram? Então, nós lançamos a proposta, nós estabelecemos um prazo de 30 dias, né, para que eles pudessem fazer esses ajustes, porque, no caso, isso parte das SMTTs de Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro, e que apresentassem essa proposta ao Ministério Público, tanto a doutora Gisele, como também na promotoria de Aracaju, para que nós pudéssemos avaliar e ver a melhor condição para atendermos a população sem prejuízo ao táxi local. Então, o objetivo é esse. Caso a gente não consiga esse acordo, infelizmente, nós vamos ter que rever aquilo que foi pactuado anteriormente, que inclusive implica em só sair do município de Aracaju aquele que tiver a concessão dentro de Aracaju. Agora, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco, também dentro desse contexto. Gilmar, pois não, doutora Elza Missano, à sua disposição. Doutora Elza, boa noite para a senhora. Então, para explicar exatamente como fica a situação. O taxista que vem de Nossa Senhora do Socorro, ele pode fazer o que aqui em Aracaju? O taxista de Aracaju que vai para Socorro, ele pode fazer o que em Socorro?
por enquanto o taxista de Aracaju não pode fazer nada, né? Ou seja, só quem pode entrar e sair com o passageiro seria o táxi de socorro, assim como ocorre também em Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. O que o Ministério Público quer através da Promotoria de Defesa do Consumidor? O mesmo direito para atender a população do táxi de Aracaju. Então, qual o quantitativo de socorro que entra de Aracaju e retorna para Nossa Senhora do Socorro com esse passageiro? Mesmo quantitativo também para a formação de lotação dentro de Aracaju, que possa levar esse passageiro para Nossa Senhora do Socorro e também de Nossa Senhora do Socorro para Aracaju. Porque, na verdade, Gilmar, a regra, o que nós temos do dispositivo legal, inclusive uma lei mais recente, de 2000, né, é de que ele só pode iniciar corrida, cada transporte individual do passageiro só pode iniciar corrida dentro do município onde ele tiver autorização para tanto. Então, o que na verdade existe é uma permissão em benefício da população, que esses táxis das cidades circunvizinhas, eles possam entrar em Aracaju e voltar para as suas cidades, para não dar a tal da viagem queimada, né, com os passageiros da sua cidade. Todavia, isso não é um direito somente de Socorro, São Cristóvão e Barra. Isso tem que ser um direito de todos, para beneficiar toda a categoria, mas especialmente para melhor atender a população. Então eu lhe pergunto, por favor, e é minha última pergunta, e o taxista de Aracaju vai ter esse mesmo direito a partir de quando? Nós lançamos essa proposta, eu e a doutora Gisele, nós nos reunimos hoje nessa reunião, né, nessa audiência, e nós fizemos, né, propusemos que eles fizessem, na verdade, a apresentação de uma proposta, né, no prazo de 30 dias, encaminhando ao Ministério Público para que nós pudéssemos, mais uma vez, sentar à mesa com os taxistas, com a SMTT de Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro, para estabelecermos corredores específicos e o quantitativo que vai entrar e sair de Socorro e de Aracaju. Veja, nós vamos aguardar essa proposta, Gilmar. Agora, se ela não chegar, né, aí realmente o Ministério Público terá que adotar algumas providências, né, no que pertine à entrada, Socorro, deixar seu passageiro aqui, não tem problema nenhum. Ele pode ir e vir a qualquer lugar, né? Agora, voltar com o passageiro dentro de Aracaju para Socorro só se houver realmente essa composição. Se não houver composição, infelizmente, vai ter que ser cumprido o que diz a legislação. Doutora Elza, e para finalizarmos, sobre o prazo, o limite para essa resposta, o Ministério Público já colocou uma data específica? Sim, nós estabelecemos, na verdade foi um prazo ajustado de 30 dias, com a participação do Sintax, inclusive o sindicato estava presente. O prazo realmente ele foi um pouco mais extenso, porque a situação não é fácil, é uma situação complexa, nós temos que voltar os olhos, existe a lei, mas nós temos que voltar os olhos para a população, então tentar acudir essa população, né, tanto de Aracaju como de Socorro, que muitas vezes não conta com transporte coletivo público. Então, demos o prazo de 30 dias, ficou ajustado o prazo de 30 dias, até porque nós temos alguns feriados, né, um período da Copa, e fica realmente mais difícil para a superintendência se reunirem. Mas, assim, eles ficaram de, nesse prazo, juntar aos autos desse procedimento, para que a gente possa analisar e sentarmos mais uma vez à mesa para discutir essa situação. Muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe.